E no vídeo de hoje do canal, é claro, o assunto do momento, ainda é a questão do pênalti nas semis entre São Paulo e Palmeiras, isso e muito mais, não perder tempo não. Vambora para o vídeo. O time, o técnico, estão fazendo o possível, né? E a direção está devendo, sobretudo explicações, né? De novo. Sobre a questão do FIDIC, a questão da parceria com o Grego e tudo mais, né? O Casares está devendo. Está devendo explicações. Sim, senhor. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Exato. O São Paulo ainda não é SAF. Não é diferentemente do Botafogo, que o Textor, se ele quiser mudar a cor para verde, se ele quiser fazer o que ele quiser, se ele quiser desaparecer como ele fez e voltar só em março, com o time eliminado de tudo, tudo bem, o clube é dele, ele faz o que quiser. O São Paulo não é SAF ainda. O Casares não pode fazer as coisas todas que ele está querendo fazer, ou planejando fazer, ou pensando em fazer, consultando só aqueles 300 caras do conselho. Perfeito. Ah, esse é o estatuto do São Paulo, é assim. Então, não dá para ser. Não dá para ser. O São Paulo é um clube de muitos milhões de torcedores. O São Paulo, o torcedor do São Paulo, tem direito de saber o que está acontecendo. O áudio do VAR, que é normalmente a prova do crime, né? Por isso você fala, tirei as crianças da sala, ele acaba com, quando confirmado o pênalti pelo Flávio e pelo VAR, ele ainda fala para os jogadores do São Paulo, vocês erraram a saída e querem que a gente... tem uma frase de um companheiro, o Sérgio Xavier, que trabalha hoje no Sport TV, o árbitro, e o Marcini fala também, é a frase dos dois, olha, o árbitro não pode ser justiceiro, né? Ele não pode punir o erro na saída de bola do São Paulo com uma penalidade que só ele viu. E parecia ele estar com a veemência com que ele apita o pênalti e fica insistindo na jogada. E a frase solta no final é de uma punição. O árbitro não está lá para ser justiceiro, como diria Paulo Massini. Ele está lá para arbitrar. E aí nós vamos no segundo ponto, que é arbitrar. É conduzir o jogo. Deixar os jogadores... Quem decidiu a classificação do Palmeiras foi o senhor Flávio de Souza. Não foi nem o Rafael Veiga. Então, quando você tem um campeonato que tem essa particularidade, que é a semifinal em jogo único, no campo do mandante e tudo mais, o que você espera é que o árbitro esteja preparado para não definir o jogo. Para deixar os jogadores definir o jogo. E ele definiu o jogo. E aí tem uma questão que eu acho que o VAR, divulgado hoje, até então a gente vê as sonoras, as reclamações, ou mesmo as ponderações do Abel ontem, sobre onde estava o VAR. O árbitro também fala para os jogadores que o lance foi checado e a federação, de uma forma bizarra, coloca a partir dos 20 minutos do segundo tempo em looping nas transmissões gerais um ângulo mais propício ao pênalti, dizendo... É a federação que gera as imagens. Exato. Não é a Record, não é todas as emissoras. Né? A federação tentando referendar o pênalti inventado pelo Flávio de Souza. Aí tem acho que uma diferença, mas eu acho que a arbitragem brasileira é muito fraca mesmo, mas ela tem particularidades, né? Eu acho que a partir da escala, das definições e tudo mais. O árbitro experiente, como é o caso do Flávio, ele não é suscetível ao VAR. Ele dificilmente vai ao VAR. Quando o VAR é menor, isso a gente viu no Brasil desde que foi inventado o VAR. Quando o VAR é menor do que o árbitro, o VAR normalmente tenta fazer de tudo para concordar com o árbitro. E a coisa muda quando é o contrário, quando o árbitro é menor que o VAR. Aí o árbitro dá uma coisa, o VAR, opa, para aí. E a partir do momento, e pode ser nessa situação ainda de jogo único, mando único, se uma pessoa do VAR chama o árbitro para rever alguma coisa, é uma situação desconfortável, para dizer o mínimo para o árbitro. Né? E o VAR, se você ouviu o áudio, o Guarizo tenta de qualquer forma encontrar uma justificativa para o pênalti. Né? Perna esquerda contra a perna esquerda. Foi mais ou menos o que ele falou, sem entrar exatamente como assim falou no mérito do piscinaço do Vitor Roque. É o Vitor Roque quem provoca o choque com o Arboleda. Ele se joga de uma forma até escandalosa. Na minha visão, levando em consideração a importância do jogo, o 1-0, como foi definido, é um dos maiores erros dessa era VAR. Um dos maiores erros em jogos de times grandes dessa era VAR. É um assinte, é um absurdo o que aconteceu. A partir daí, eu acho que já foi. Tem todo o aspecto do jogo que, a partir desse lance no final do primeiro tempo, ganha uma outra conotação. O Massini falou bem da segunda parte da arbitragem, que foi uma arbitragem conivente com o antijogo que o Palmeiras fez, conivente no aspecto do amarelo, da quantidade de faltas. O Palmeiras fez mais faltas do que o Novo Horizontino. Na mesma estratégia, o Abel deve ter assistido o jogo de São Paulo e Novo Horizontino lá atrás. O Lucas, ele pegava uma bola, se ele desse um tapa, era falta. Falta, revezamento de faltas e tudo mais.
E o Palmeiras fez dessa estratégia também com a conivência da arbitragem. A programação, o Lucas iria fazer exames hoje, espero, pelo amor de Deus, que a pancada no joelho tenha sido só uma pancada. O São Paulo folga nessa terça, mas tem a representação marcada para quarta. Eu achei que o São Paulo fosse até folgar mais dias, mas no início, pelo menos, a representação marcada para quarta-feira. Treinos durante a semana. O São Paulo só volta a jogar, em tese, no dia 30, daqui a 20 dias, contra o Sport na sua casa, na estreia do Brasileiro. Antes disso, vai a turma toda do comando para Luque, no Paraguai, no sorteio da Libertadores na segunda-feira. E aí essa situação, o elenco é esse aí, né, Tiro? Você tem que torcer para ninguém machucar, porque a janela tá fechada, para o São Paulo começar um grande desafio aí, que é Libertadores e Brasileirão, só com jogos desse porte, com um time que tem uma média de idade um tanto quanto avançada e que tem uma dificuldade, acho que para mim tá explícito esse ano, de fazer trocas e substituir jogadores por outros, sem que a queda de produção não seja muito grande, né? Isso aconteceu inclusive no jogo com o Palmeiras. Agora, exatamente. Existe uma diferença muito grande e quando de comando, e acho que essa é a bronca da torcida do São Paulo, com a sua direção. Ninguém do São Paulo tá bronqueado com o Rafael, que errou essa bola, com o Zubeldia, que botou os caras de volante, com o Caleri, que perdeu o gol de cabeça. Tá bronqueado com a inoperância da direção do São Paulo e das relações ridículas políticas que ela traz, sobretudo o seu presidente, né? Então, o Casares, que vive com o Reinaldo Carneiro de Bastos, ele no campeonato paulista, ele faz 2 jogos em Brasília numa mesma semana, o jogo do time dele é mudado 48 horas antes, o time dele não joga no domingo, o time dele não sei o que lá, e acontece isso aí, né? O comando, se você podia ver a entrevista dos dois presidentes antes do começo do jogo, não tinha São Paulo e Palmeiras, era a Leila falando sobre o caso do racismo e sobre a sua posição em relação a Conmebol, com o Kaká, e o Casares dizendo amém para todo mundo. Isso vai começar a pegar, porque a direção do São Paulo é muito frágil, é frouxa. Sim. Frouxa. E isso está começando a pegar, né? E agora, aí tem uma outra situação, Tironi, que vai Quem tem autonomia, dinheiro, não deve favor nem financeiro e nem político, tem condição de ter voz ativa e pressionar. Esse é o ponto. Quem não tem, quem fica pedindo para a federação adiantar, quem fica pedindo não sei o que lá, diz amém para tudo. É o caso do Casares. Depois de 4 anos, parabéns, Casares. Parabéns, Casares. É o que aconteceu nesse jogo aí. Não adianta vir depois falar, porque hoje, lá tá o Belmonte fazendo post sobre o áudio do VAR. Não adianta vir depois do jogo em que acontece essa aberração e criticar. Porque a crítica provavelmente vai ser seguida no telefonema pro Reinaldo Carneiro. Não me leve a mal, mas eu preciso dar satisfação à minha comunidade, porque ele deve favores ao presidente da Federação Paulista. A Leila não deve nada a ninguém. E por isso ela vai pro confronto. É por isso que ela vai pro confronto. E ela vai pro confronto com todo mundo. Com a Conmebol. Ela não tem medo de... O professor falou, vai ter represália da Conmebol. Dane-se. Vai ter represália da Federação. Ou da CBF. Dane-se. O Casares, com seu jeito de articulador, devedor, literalmente, né? De favores, não consegue se impor nem para calendário do clube dele. Quanto mais numa escala de arbitragem ou coisa que o valha, né? Então, o São Paulo teve há pouco tempo, um erro de direito flagrado pelo áudio do VAR no Campeonato Brasileiro. Calhou de ser o São Paulo. Foi o São Paulo e Fluminense. Saiu o áudio do VAR, tá explícito ali que o árbitro não quis seguir a recomendação do VAR, erro de direito. Vai lá, não, vou lá protocolar, o STJD derrubou a intenção do São Paulo antes mesmo de julgar. Enquanto for frouxo no bastidor, o São Paulo vai ser tratado do jeito que é tratado. Dessa forma aí. Entendeu? Com tempo, com paciência, com trabalho. Pô, por que não usa esses 20 dias? Molecada, vem cá, volta aqui de novo comigo. Vamos trabalhar esses 20 dias, esses meninos. Porra, velho, é esse detalhe, não sei quem foi que falou aí, que é importante, meu. Se é um jogador diferenciado, beleza, o menino da base tem que esperar, tá tudo certo. Se não, opta pelo da base, cara. Os meninos dão resultado. Com paciência, eles dão resultado, pô. E se errar, errou, foda-se, é molecada. Porque errar já tem. Os caras que estão no profissional já estão errando. Se colocar a molecada pra errar, eles aprendem e param de errar depois. Entendeu? Eu tô com você, Renan, nessa. Um ponto importante, até puxei aqui o Eric, os últimos 30 jogos dele.
30 entre ficar no banco de reservas, não ser relacionado e entrar desde 2024, né, os últimos 30 jogos do São Paulo, ele tem uma assistência. Acabou. Essa é a participação do Eric no São Paulo nos últimos 30 jogos. Agora vamos para 5 alterações do São Paulo ontem, que é o que eu ia falar. Você falou que não gostou, talvez, da saída do Cedric, o Gabriel. Eu até acho que faz sentido, naquele momento, a mudança e a entrada do Ferreira, não porque o Ferreira é um cara que vai mudar o jogo, ou que vai fazer um golaço, ou que vai ter uma jogada individual fera. Mas, e não porque o Cedric estava mal. É uma característica diferente para tentar uma coisa diferente. É isso, ele tentou algo diferente, que é exatamente aquilo que era criticado anteriormente, que o Zubeldia não fazia. Então eu acho que merece o reconhecimento que tentou alguma coisa. Não deu certo? Foda-se, tentou. Morre tentando, morre atirando. Bom, por que isso? Os jogadores, quando eles se manifestaram sobre a mudança, o gramado sintético, eles falaram, não é por conta de lesão, é porque o jogo muda, a bola corre mais rápido. O jogo de ontem favorecia quem? Aqueles jogadores que correm mais. Os jogadores que são mais velocistas. Não os mais técnicos, necessariamente. O Ferreirinha é o quê? É um corredor. É um puta velocista. Mete a bola na frente, corre, jogada rápida e tudo mais. Eu acho que essa mudança fez sentido. Entrada do André Silva no Luciano. Precisamos do jogo aéreo. Precisamos colocar alguém. Tá certo. Acho que a mudança foi correta. Ferrarese já estava amarelado, Alan Franco estava amarelado e com problema no braço. Entra Igor Vinícius, que é o quê? Corredor, doente, correria pra caralho. E Sabino, que é, além de batedor de pênalti, ia substituir um pelo outro canhoto. Ok, tá. A única que eu não entendi foi a saída do Lucas pra entrada do Eric, porque eu acho que não é grande coisa, assim, não é... E também a questão não foi a entrada do Eric, foi a saída, o Lucas estava morto. Tava morto. Tava morto, por quê? Deitado, acho que ele tava sentindo, acho que sim, o joelho, cansado. O joelho, foi mas isso. Por quê? Porque ele foi muito marcado. Pô, pegaram ele várias vezes, por quê? Não, porra, ele foi muito marcado, não. Ele foi caçado. Ele caçado, perfeito. Cacete nele. Perfeito. Por quê? Porque o jogo favorecia quem? Os jogadores mais velozes. Ontem, quem que comeu a bola do São Paulo? O Lucas, não o Oscar. Não só porque o Oscar ficou mais recuado, mas porque o jogo e o campo favorecia o quê? Jogadores velocistas. Não a parte técnica, não a bola no chão. Era correria, né? Então, assim, do banco era o que tinha. Eu acho que as substituições fizeram sentido. Acho que você não pode eximir de culpa um São Paulo que criou pouco e vem criando pouco. Você não pode passar o pano, né? Como o pessoal fala, vocês passam pano. Vocês não podem, a gente não pode eximir as escolhas anteriores ou a forma que o São Paulo tá jogando de culpa. Mas ontem o fator crucial foi o pênalti. Foi o pênalti. Ponto final. Entendeu? As escolhas era o que tinha à disposição. Era o que tinha no banco de reservas. E eu acho que das escolhas que foram feitas, foram as melhores que podiam ter sido tomadas. Rapidinho, Gabriel, rapidinho. Palmeiras e São Paulo, 1-0. Como é que foi o jogo? A minha análise. Veloso, não adianta, não foi pênalti, meu parceiro. Tô de férias, você me deu férias ontem, tá tranquilo. Mas não foi pênalti. Dito isso, início do jogo, escalação. O Zuba surpreende. A entrada do Luciano no Marcos Antônio surpreende. Gosto? Não gosto. Eu acho que muita gente enaltece a coragem dele, muita gente falou que ele surpreendeu, e realmente ele surpreendeu. A estratégia dele era proporcionar uma posse de bola talvez a mais e ficar mais perigoso lá na frente. Funciona 15 minutos, ou menos, não lembro. Mas o Abel faz um ajuste, um simples ajuste. O Facundo, que estava bem aberto pela esquerda, começa a ficar centralizado. Deixa o lado esquerdo inteiro pro menino lateral esquerdo aí, que vocês vão me desculpar, mas eu não lembro o nome. E aí esse ajuste pro meio arrebenta o São Paulo. Ele só fez isso. Ele só mudou a movimentação do Facundo. O Veiga começa a pegar o Oscar, mano a mano, e o Facundo começa a cair no Alisson. Arrebentou o São Paulo. Arrebentou com o São Paulo em 10 minutos. Então não gosto da alteração. Não gosto da inovação dele no início do jogo. Mas a gente teria que ver qual seria a estratégia. A estratégia dele era essa, mas minha análise é uma estratégia limitada. Porque ele tinha o plano A e o B se o Abel ajustasse. Ele não tinha, e não tinha o que fazer se o Abel ajustasse. Não teria como mudar o esquema, não teria como mudar a movimentação, não teria como pedir para o Luciano vir buscar a bola e trabalhar como meia, porque tira ele de característica.
E foi o que acabou acontecendo. Ontem na transmissão, muitas vezes eu apontava pro Formiga, olha o lado esquerdo como tá. Era o Estevão no mano com o Enzo, o Alan na cobertura, mas quando ele fazia o drible pro meio, ele acabava ficando no mano a mano com o Oscar e Luciano. 2 jogadores que não são defensivos, contra talvez o melhor jogador em atualidade hoje, no mano a mano no X1. Então não fazia sentido. E não fez depois do ajuste do Abel. São Paulo ficou previsível de novo, São Paulo ficou sem conseguir jogar. E aí vai a primeira crítica ao Zubeldia. Talvez na cabeça dele a inovação daria certo, mas ele perde o efeito surpresa no segundo tempo. Talvez esses 15, 20 minutos no segundo tempo, com o time do Palmeiras cansado, essa inovação faria mais sentido. Não gostei da inovação, não via jogo. Acho o Luciano um baita cara, mas ontem não era jogo para ele, pelo menos no início do jogo. Então acho que ele já começou equivocado daí, do começo. O jogo começa com o São Paulo melhor, por causa da escalação dele, que dura 15 minutos. O Abel faz um ajuste, o Facundo para de cair para a ponta, começa a cair para o meio. O São Paulo para de jogar e o Palmeiras começa a jogar. Aí vem o fatídico lance, que, cara, não foi pênalti. Se a gente vê a percepção que eu tive na hora do lance, foi de que foi pênalti. Falei, caramba, o Arboleda chega atrasado. Desculpa, o Arboleda chega atrasado e ele deixa a perna pênalti. Depois, no replay, o Arboleda, ele realmente coloca a perna. A hora que ele vê o erro de cálculo que não vai chegar, ele recolhe. Quando ele recolhe, o Vitor Roque dá o tapa cortando ele. Eu nem acho que ele tocou, tá, pro Veiga. Eu acho que ele dá o tapa cortando o Arboleda e ele sente que o tapa na bola é muito longo. Quando ele sente que o tapa na bola é muito longo, ele vê o movimento do Arboleda e se projeta. Ele começa a se projetar buscando contato. Quando ele vê que o Arboleda vai retirar a perna, ele joga a perna dele na perna do Arboleda. E aí ele não faz o movimento natural de corrida, de drible, que seria reto. Ele dá o tapa, se projeta e busca o contato no Arboleda, retirando a perna. Cara, aquilo não é pênalti nem aqui, nem no Sub-10, nem no Sub-8, nem no FIFA acho que aquilo é pênalti. E aí o juiz, que tem uma foto, que ele tá quase no círculo central, ele apita com uma convicção absurda. E aí a gente pensa, ué, não, beleza, ele tá com convicção. E na câmera lenta, tem o VAR. Cadê o raio do VAR? Pra que serve o VAR? Não faz o menor sentido. O VAR tá lá e não chamar. Ainda o Formiga comenta, mas ele apitou com muita convicção. Cara, se ele apita com convicção, beleza. Ele tá tão longe quanto o Veloso que tava atrás do gol. Ele tá muito longe, é muito rápido. A percepção pode ser de penal. Mas o VAR tá lá justamente pra isso. Falar, ô amigão, vem cá, não é pênalti. Chama ele pro não pênalti. Ele vai rever o lance e não é demérito assumir que errou. É um clássico, é uma semifinal de um lance que pode definir o futuro dos dois times na competição. E definiu. Cara, eu acho um absurdo. Mas o VAR é muito... Ele se intromete muito, mas é pra isso que ele tá lá. Se ele não tiver lá pra esses casos, cara, nem precisa ter VAR. É melhor que não tenha, porque a resenha fica mais sadia. É melhor que não tenha, porque aí o Veloso vira pra mim e fala, eu sou boas férias. Vai lá e tal, e aí tipo assim, aí fala, beleza, o cara tava longe, foi muito rápido. A percepção que eu tive também na hora foi que foi pênalti, mas ele não tem ajuda. Com a ajuda e o VAR, é inadmissível ele não ter chamado o VAR. O VAR não ter chamado ele. E aí, cara, a arbitragem brasileira a arbitragem brasileira e o VAR são tenebrosos. O juiz errar em campo pela velocidade, por uma série de motivos, ângulo é válido. O VAR errar é inadmissível. O Rafael Veiga, que não tem nada a ver com isso, bateu, fez o gol. 1-0 Palmeiras. Aí o Palmeiras já tinha ajustado a marcação. O São Paulo não consegue sair. Não consegue. Porque ele praticamente deixa o Facundo e o Alisson mano a mano. O Oscar e o Veiga. E aí vem a minha outra crítica. Olhando no cenário peça por peça. A gente tira um dos nossos melhores jogadores, talvez um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista, e coloca ele numa função que não é a dele. A gente coloca o Oscar para ficar tendo confronto de mano a mano com o Veiga no setor do Veiga, não no setor do Oscar.
Não é o Veiga que vai marcar o Oscar lá atrás. É o Veiga que vai expor ao Oscar como segundo volante. E, cara, ele sente, ele cumpre a função ali com um pouco de dificuldade. O São Paulo só sai quando a bola passa pelo pé do Oscar e ele sente. Ontem o campo rápido, no vídeo anterior, a gente fez um vídeo falando que a gente tinha que expor o Estevão a tentar buscar o drible, porque é um campo rápido, para tentar chegar à cobertura. Quem estava sofrendo isso era o Lucas. O Lucas dominava a bola sozinho, tentava girar em velocidade, dava o tapa, o Palmeiras recuperava a bola. Por quê? O campo não oferece esse tipo de condição. O campo sintético, você tem que trazer a aproximação dos jogadores. 1, 2, o jogador livre. E não individual. O São Paulo, ele joga de uma maneira errada. Por quê? Por causa do esquema tático. O esquema tático não, o 3-5-2 é certo. Por causa das peças escolhidas. O Luciano, ele tinha que fazer um movimento pro lado, para ficar perto do Lucas. O Luciano estava fazendo movimento para trás, ele estava facilitando o trabalho do Martinez, que era o cara que a gente tinha que expor. Então era muito melhor para nós se a gente tivesse o segundo volante como o Marcos Antônio. Ele ia fazer a função ali de mano a mano com o Veiga, ele ia fazer todo o trampo e o Oscar ia expor o Martinez, deixando o Lucas mais na frente. Eu até comentei que talvez o André seria uma melhor opção que o Luciano, pela dinâmica na frente, mas eu ia colocar o Oscar igual de segundo volante. Essa alteração era para o segundo tempo, os últimos 30 minutos. Esse era o efeito surpresa, e não do início do jogo. Não funciona. O segundo tempo, é um segundo tempo de coração, e cara, o São Paulo fez um jogo valente. Foi o grande assunto de ontem, né? Não tem como. A grande maioria, aqui 99%, dizendo que não foi pênalti. E quem gosta de verde, né? Aí sim falando que foi pênalti, mas bom, vida que segue, passou. Ao final do dia, São Paulo enviou um ofício para a São Paulo de Futebol pedindo o banimento do juiz, e caso isso não ocorra, São Paulo entraria no Campeonato Paulista de 2026 com a equipe aí de júnior. Ok, né? Agora eu só acredito vendo se isso continuará. E também São Paulo não gostou nem um pouco da declaração do Reinaldo lá, da Federação Paulista, falando, pô, Rafael, não dá esse mole e tal. E o Rafael que foi que ligou pra ele, não ele que ligou pro Rafael. Independente do erro da Rafael, né? Teve um erro do juiz. É claro que o erro da Rafael acabou gerando isso tudo. Mas só que aí, cara, o juiz está para apitar, né? Ele está para analisar, né? Para julgar ali a situação. E parece que ele quis punir o São Paulo porque no áudio você escuta falar, né? Vocês erraram e querem me culpar. Tipo, né? Não é essa a questão, né? Mas, pois bem, conseguiram a final aí que desejava, a audiência, né? Palmeiras e Corinthians. E agora o São Paulo tem 20 dias aí para treinar, para se organizar, né? Para se preparar para a estreia do Brasileiro. Nesse meio tempo também saberemos qual vai ser o grupo do São Paulo na Libertadores. Então, assim, é um tempo importante que a gente espera que o Subologia saiba aproveitar, né? Mas tá pegando fogo o negócio lá, realmente não caiu bem, ainda mais depois das declarações do presidente da Federação Paulista. Então São Paulo faz, assim, talvez um ofício mais forte aí, dando uma pressionadinha, né? Que eu acho que é o correto, mas o problema é que é uma gestão que foi muito frouxa há muito tempo, é muito complicado, né? Você virar do dia pra noite, mas eu acho que posicionamentos estão sendo tomados, acho que isso não pode ser esquecido. O VAR também teria que ser incluído nisso, porque não é o primeiro erro dele. E na verdade, no vídeo analisado com áudio, o cara tenta, parece de qualquer jeito, buscar esse pênalti, cara. Ele não tenta analisar o lance e falar, olha, vai lá e vê no VAR. É isso, era o simples que ele tinha que fazer. Até porque ele não é o juiz, entendeu? E o juiz, ele faz uma marcação de milhões de metros de distância, você não vê ele nem nessa imagem. Mas ele tem uma imagem clara, ele tá de frente, né? Você falou, cara, mas ele tá longe pra burro. Entendeu? Então, assim, é isso. Acho que não tem muito mais falar do leite derramado, mas, assim, não tem também como deixar passar o erro crash, né? E, assim, a gente já teve ano passado aquela situação do Fluminense, que o Thiago Silva botou a mão na bola e saiu o gol do Fluminense, e a própria CBF não voltou o jogo. Quer dizer, São Paulo, realmente, o seu Júlio Casais, ele tem que mudar essa postura aí. O Belmonte também, a gestão, tanto financeiramente, que o São Paulo tá indo para um roubo sem fim, mas também esportivamente, e no caso mais específico, dessa gestão saber se posicionar sobre os assuntos diversos, entendeu?
É difícil quando tem que ser duro, tem que ser forte no bastidor, para evitar que coisa assim não ocorra, né? Porque o futebol brasileiro a gente sabe como funciona. Então é isso, agora o São Paulo volta a treinar hoje. Aí vai começar a organizar sua programação, mas assim, um erro crasso que define aí 2 semanas aí de São Paulo sem jogos, né? Então, a gente espera que o Zubeldia aproveite o máximo possível, recupere o Luiz Gustavo, o Juan Tressoldi. Você só vai ficar na pendência mesmo do Pablo Maia, que teve uma contusão mais séria, mas é uma estreia que abre possibilidade para uma vitória, que é o Sport Recife voltando aí, né, da segunda para a primeira. Então, não pode nem pensar em perder ponto. Tentar fazer um campeonato brasileiro seguro, quem sabe melhor do que o ano passado, mesmo com o elenco enxuto. Até porque a gente tem que lembrar que esse ano é um ano atípico, né? Um ano dividido realmente em 2 momentos. O momento pré-supermundial, o momento pós-supermundial, porque vai ter essa parada para o novo campeonato organizado pela FIFA. Então, dá o gás agora aí. Depois descansar, voltar a uma nova preparação, porque é um novo ano, literalmente, e aí você continuar segunda parte da temporada, né? Então é isso, gente, sem grandes novidades. Eu digo sempre, né? Não é porque o São Paulo não vai a campo que não tem novidade, não tem notícia, não tenha dúvida, cara. O São Paulo não para. Vai ter novidades, vai ter bastidores, vai ter tudo. Não tenha dúvida que vai ter muito ainda a se falar do São Paulo nessas próximas semanas, até a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações por aí nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e vai!